À vontade. Salve, irmão Criptos, muito bom dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu À vontade, rapaz. estava conversando com o Edson sobre o que nós poderíamos abordar no tema desse programa de hoje. E o Edson me deu a ideia de perguntar para você se você poderia nos passar algo que nós deixamos ou esquecemos de vir a trabalhar, que deveríamos estar trabalhando. Algo além dessa questão de mediunidade e sensibilidade, algo que talvez tenha passado desapercebido. Existe algo desse tom? Todo médium, todos os médiums, ao meu ver, deveriam se calcar e se pautar no grande adotrinador de almas, a sua própria paz. A paz, com sua ignorância, abriga, guarda e emana apenas a sabedoria de não requerer de fora o que já tem totalidade por si mesmo. Continue. Essa busca por essa totalidade, nós já abordamos esse assunto por várias vezes. E com todas as carências e deficiências humanas que são condizentes com a nossa realidade, por mais que busquemos uma certa melhoria, ainda não nos atinamos digamos, ao nosso cotidiano, às coisas mais comuns do nosso dia a dia, que nós não fazemos, deixamos passar desapercebidos, como um simples ato de dar bom dia para um vizinho, ao coisas assim que nos tornam pessoas melhores, ou melhor, nos afinizam vibratoriamente de forma melhor, numa energia pacífica, imagino eu, e realmente às vezes não nos atinamos a fazer isso por causa de uma correria constante. O ser humano que tem o autodomínio de sua vida, é o meu ponto de vista muito particular, Sim, não necessita querer melhorar-se, por mais que talvez em outros diálogos, como você bem diz, eu usei esse tipo de palavra para poder expressar e as pessoas assim talvez poderem entender como elas querem. O ser humano que é dotor e retentor da sua própria vida, seja ela em momentos de dor, ou seja ela em tempos de alegria, ele apenas através da sua paz sente-se melhorado a algo a mais. Este sente-se melhorado a algo a mais provê ao mesmo o manusear infinito de possibilidades de se descobrir sempre muito mais. Além de além de tirá-lo da monotonia e além de tirá-lo de qualquer tipo de presilha que o desejo descabido, que a vontade desprevenida de um caráter, de uma índole ou de uma postura no mínimo correta e sensata com o coletivo externo e com o bem viver que ele, assim por si mesmo, abriga no seu interior. Vai ele, possuidor da sua vida, ter o que vocês chamam de vantagem que a esperança traz. bem colocado, de fato. Essa vantagem que a esperança traz, essa esperança ela não pode ser colocada e abordada como fé também? A esperança e a fé são enamorados que andam juntos. O fruto da esperança e a fé é tua autossatisfação de existir. O ser humano busca lá fora uma existência que fantasia, esquecendo dentro de si que a persistência da busca é labutar cada vez mais a si mesmo por dentro. Quanto mais o homem se descobre, mais ele admira e contempla. Quanto menos o homem se conhece, mais ele requer pelo desejo.
mais ele se escraviza pela vontade. Então, essa questão de... Vamos botar na palavra, vou usar essa palavra, mas não com uma conotação ruim. A palavra ambição, de uma forma não negativa, seria justamente essa questão da falta do autoconhecimento ou da necessidade de se conhecer melhor Falta a para necessidade de se conhecer melhor. A palavra ambição de um todo não é pejorativa, mas a forma que as pessoas qualificam a mesma em si, a ambição anda de mão dada no namorico com o que vocês chamam de fascínio. Tudo que lhe fascina lhe corrompe. Tudo que lhe fascina lhe prende. E você acaba sendo um escravo, um serviçal desta energia fascínio. À vontade. Sim, raciocinando um pouco mais sobre essa questão, às vezes parece que fica um pouco mais complexo você discernir entre o que seria essa ambição e esse fascínio A ambição chamado é autodesejo. almejar algo para você possuir. Eu tenho ambição de um emprego. Você quer possuir um cargo. Ou você quer possuir uma sensação que, se estudar a fundo, não é tão necessária assim à tua alma, mas é uma informação necessária ao teu ego, a se moldar em algo melhor para o externo. Mas não quer dizer que lhe falar bem ou lhe fará bem para o seu interior, perante a tua paz. Tudo aquilo que você necessita fazer um esforço tremendo e horrendo para manter-se, não lhe dá paz. Tudo é aquilo que lhe provê a sinceridade natural de você apenas ser o que é o caminho da mesma paz. O fascínio é algo que você deixou-se dominar. Geralmente as pessoas se fascinam por coisas inanimadas. Eu me fascino pelo carro do ano. Ou, quando não, até mesmo por outras pessoas, que já não é uma questão de ser um objeto ou algo inanimado. Mas, com certeza, o que a anima a ter um fascínio por alguém é a falta de si mesmo, a incapacidade de se amar por si próprio. Então, eu vou mudar um pouco o rumo da conversa, mas surgiu essa dúvida com essa colocação que você fez. Sinta-se à vontade, rapaz. Então, esse fascínio por uma outra pessoa seria a base para o que nós chamamos aqui de crimes passionais, de algumas formas de depressão Se nós causada por entendermos, questões amorosas, seria mais ou menos essa a base, Critos? se nós entendermos que ante o dualismo dessa terra, até mesmo a palavra amar e o sentido que vocês dão a ela, tem várias graduações de realidade e verdade. Não é diferente com as coisas ruins. A maldade tem graus de entendimento e de feito ante o realismo das pessoas que assim a alimentam, a praticam, ou até mesmo podem a nutrir. Você entende isso, rapaz? Sim. Indo dentro desse contexto, a mesma coisa é o fascínio. As pessoas dificilmente, para não dizer quase de uma forma impossível, quase, se fascinam pelo bem, porque o bem é algo natural ante a essência. A conotação do bem é acima do bom e não é submissa ao mal. Não tem o que temer, apenas é. O bem seria o que nós poderíamos comparar como algo rarefeito, fluido. O bom, que vocês chamam de bondade, ou a maldade, seria algo que influencia por este fluido. Você entende isso, rapaz? Então esse também já fica o discernir entre o que é bem e o que é bom. É o famoso livre-arbítrio de vocês. O único livre-arbítrio que a humanidade tem é no que nutre. Ninguém corrompe o que já é corrompido por dentro. Como ninguém conserta o que dentro, no mais íntimo, já se tem, como algo em equilíbrio e harmonia. As cascas a ser transpassadas é o ego e seus apegos e apelos, vícios. A consciência e as suas declinações ao que crer
concebe e entende como real e louva como verdade absoluta. E a mente, aquilo que vocês têm em discernir, concernir, acepcionar e concepcionar como algo a ser vivenciado ou vivido. Mas a alma está lá, quieta à espera de vocês mesmos, em paz, alegres por si próprios e felizes porque existem. O fascínio, o fascínio, nos dias de hoje é como um presídio, cheio de celas frias, aonde guardam carnes vivas com sangue gélido. São seres frígidos de si mesmos. Vivem na menopausa, entre si próprios, à base das cobranças, das imposições, dos apegos, das submissões, do medo e da culpa. À vontade, rapaz. Interessante essa colocação, porque isso demonstra que todas essas deficiências da forma que você colocou, elas podem estar sendo resolvidas ou aumentadas conforme A maior deficiência do ser humano é o desvio da sua paz. O homem dificilmente objetiva-se na paz. Ninguém busca a paz através da disputa. Ninguém vai à paz através da guerra. A mansuetude, a quietude e a pacificação de ante-aceitar-se a si mesmo, entender-se a si próprio, ante-amar a todo mundo, amar a si mesmo, ante-graduar o amor, apenas amar a si próprio incondicionalmente, é o que pode graduar um ser no início da estrada da sua própria paz, sem disputas, sem guerras, sem dor, sem culpas e sem medo. difícil. É difícil se olhar com os olhos fechados. Geralmente nós vamos só ver o escuro e o vazio de nós mesmos. Agora é fascinante esbugalhar os olhos e ver os nossos fantasmas andando entre nós mesmos. É interessante dessa forma porque vamos pressupor a pessoa que ouviu isso e eu também posso ver, já tive esse raciocínio quase que imediatamente. À vontade. No mercado de trabalho, vamos usar o mercado de trabalho, existe uma competição diária, independente da forma que você se busque, se eu busco uma melhoria pessoal, se eu busco isso para estar vindo a poder condicionar uma vida melhor para minha família, existe a competição. A competição que tu dizes é uma competição sadia, aonde é empregado ao ego o seu afazer. Dar o devido qualificar e quantificar a tudo que há para estar. Desde o tênis que tu usa ao chinelo que tu vai tirar para dormir. Desde o dinheiro, do níquel, que tu vai buscar na rua para comprar os seus mantimentos para dar sustento a teus filhos. Isto é um tipo de disputa que nós podemos ver como natural ante um mundo que ainda requer deste tipo de artifício. Perante a labuta do desenvolver do psique desta raça. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma raça deste tempo atual tem princípios que aqui vocês podem chamar de morais, éticos e de conduta individual, que não necessita implorar ao outro a sua melhora e não necessita se escarnear para melhorar para o outro, mas necessita visualizar no outro os seus defeitos para que volte-se a si mesmo com os olhos fechados, para se fazer aos poucos como um ser perfeito. Isso não necessita disputa. Algumas entidades falam de vergonha na cara. Não estão tão erradas assim. Verdade.
É Tendo. óbvio que se você vive num planeta aonde 1 quilo de mantimento tem um valor, aonde um carro tem um valor, aonde todas as coisas que têm uma certa utilidade vai necessitar da troca. É óbvio que uns vão se gabaritar a ganhar mais níqueis, dinheiro, outros nem tanto. Mas independente disso, todos vão disputar para uma vida melhor. Mas a maior disputa travada por uma alma carnada não é contra ela mesma, mas é o lapidar do seu próprio ego, o ego que lhe cobre. É lapidar a sua consciência que se transveste, e é expandir a sua consciência na forma da mente, que assim faz a mesma alma quieta ter as experiências de um ser carnado, que pode ver uma parede límpida como suja, uma parede preta como cinza, o vermelho como um laranja escuro. O que tento dizer com isso que as graduações de realidades são múltiplas, mas a paz de espírito é apenas ímpar dentro de cada um. Você entende, rapaz? Entendo. Não podemos dizer que aquele que vê a esfera de uma forma a sente e a consente de uma forma esférica perfeita, como você que está olhando a mesma. Lá só o macrocosmo sabe se realmente perante os teus arquivos de consciência você realmente está vendo uma esfera translúcida dentro d'água. Ou você apenas confunde a esfera com as bolinhas que estão na água. Você me entende, rapaz? Sim. É esse tipo de disputa, de que o meu é verdade e a tua vivência é uma mentira, é que é ridículo. Cuidem de suas vidas. Cuidem de suas essências. E o outro fará a mesma coisa. No mínimo, isso não é a verdade absoluta, mas seria o mais coerente. Porque todos os mentores deste planeta que assim se gabaritam a este status moral, ético e de conduta ante a espiritualidade dizem as mesmas coisas. Talvez vendo essa mesma esfera, que podemos chamar de verdade absoluta, de ângulos diferentes, de tons diferentes, ante uma vibração de conceito de realidade e verdade bem distinta, mas dizem a mesma coisa. Até hoje o ser humano precisa de uma voz grossa de uma entidade para se convencer. Necessita de uma gargalhada para se convencer. Necessita de apetrechos para se convencer. Necessita de vários tipos de arquétipos para se esclarecer. Até onde? Até onde as crianças necessitarão de fraldas. Mais tempo ao tempo. Isto não é um jugo. É apenas uma análise e uma colocação vendo como as coisas são. Num mundo onde a informação, ante algumas décadas, estão declaradas para quem quer. Existe um modismo e comodismo ante o que vocês chamam de verdade, baseada na conveniência. E ante a fé, confundida com carência, você quer o quê, rapaz? Que o mal tome conta ilusoriamente, fascinando as pessoas, desdeixando-as as mesmas de si mesmas, procurando os seus mata-vícios lá fora, enquanto a casa fica vazia cá dentro. À vontade. É bem verdade. Conforme você falou, existe essa verdade que é uma verdade mútua entre vocês que trabalham como auxiliares, mentores, seja qual for a denominação que seja dada, que existe esse conceito comum. Aqui Entenda, menino. existem muitas verdades, que são verdades particulares de cada um, que se chocam. Entenda. Nós, ou eu, quando comento dos processos de incorporação e manifestos das entidades dentro do arquétipo, nesse exato momento eu estou usando um arquétipo. Sim, Particularmente eu não tenho nada contra, mas eu não vou me fantasiar como os médios desejam.
O seu Edson fez uma pergunta a você. E esta resposta vai ser direcionada a todos que assim queiram acolher, através da pergunta que esse medianeiro fez, que foi mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Existe algum tipo de falha ou algum acerto a mais que nós poderíamos saber por você? A única falha que arruína a mediunidade é a falta de amor próprio. Essa falta de amor próprio vem com fantasias, com conturbações da realidade. As pessoas preferem achar supostamente o Criptos bonito porque é mago. Se eu viesse como um homem, como estou, comum, talvez não seria grande coisa. Mesmo a verdade sendo dita com verdade, ela tem que ser proferida perante a carência humana por bocas adoçadas pela conveniência das mesmas. Você entende, rapaz? Se isto é evoluir, a espiritualidade até hoje vive um ridículo por vocês. Eu não retiro o que eu digo. À vontade. Sem o arquétipo que o Crips está usando para falar comigo hoje, eu teria capacidade de entendimento? Sem o arquétipo, todos teriam a capacidade de entender. Porque nós não estamos expondo um conhecimento, nem muito menos estamos embutindo uma informação em vocês. Nós estamos apenas expondo. Pegue. Se não quiser, não pegue. Mas se eu viesse como estou, mesmo sendo um mago, sem arquétipo, eu estou aqui sem arquétipo algum. No plano astral, eu interajo e ajo totalmente diferente. Porque a comunicação entre vocês é de uma forma muito diferente. Vamos ser mais claros. Pois não. O ser humano acredita porque ainda ele precisa ver. O ser humano tem uma certa fé porque ainda ele necessita tocar. Haja Tomé sobre essa terra. Impossível não correlacionar ele. E aonde está o sentir? Se vocês que trabalham como médiums estudam sobre a mesma mediunidade, requer aos livros, seja ele qual for, da doutrina que for, que assim envolve os prólogos e assim seus livros, os índices que estão ali tudo ao mastigado, mostrando a vocês como e como fazer, como proceder. Mas nenhum livro vai lhe dar mastigado como sentir. Pode comentar, mas não vai inserir em você continuamente o que tu nutre como verdade ou mentira, como real ou fantasia, como fluido ou como fascínio que lhe prende. Você entende, rapaz? Indo dentro desse raciocínio, nós entendemos que o ser humano, em algumas lides espiritualistas, necessita ver pena, porque não é caboclo. Senão, não é caboclo. Necessita falar truncado, porque senão não é um manifesto confiável. Necessita ser preto velho curvado, falando caracteristicamente dentro da sua época, porque senão não tem axé. Isto, repito, não é uma condenação. Enquanto vocês entenderem que perante as outras doutrinas também, um doutor tem que falar perfeitamente um português correto, inaquebrantável, com a gramática e com a verbalização impecável, porque senão não é doutor. É um espírito fingindo ou é um médium mistificando. Estou falando nos dois lados da moeda. Um padre que desencarnou tem que vir rezar missa, ou quando não, ter até mesmo um declínio à espiritualidade, no sentido espírita, mas se ele vir falando de uma forma um pouco mais alegre, um pouco mais atualizada, já não é mais o padre, porque padre não faz assim. Esse tipo de apego perante aos Brasis aqui e ao planeta já está mais de que praticamente a ser descartável. E isso não evolui. Isso retarda vocês ao apego, à carência e à infantilidade de ser. A espiritualidade vive na verdade do amor. E o amor não para. Porque o amar é o contínuo do mesmo. Principalmente a si mesmo, a si próprios. Uma doutrina baseada em fantasias vai causar o quê? A não ser a fascinação que escraviza,
e que faz vocês prejulgarem um outro, possuidores da verdade ou detentores da mentira. Tudo evolui. Se existe, não é o ditado que vocês falam, é porque Deus permite? Sim. Se existe ainda burrice, é porque vocês, seres humanos, se permitem. Essa história de que Deus permite é muito estranha. Aquele que acreditar que se existe o mal, Deus permite, deve revisar muito bem o que sente. A princípio, você é mentiroso. Porque se você acredita em Deus e acredita que é uma centelha de Deus, por que Deus vai permitir a si mesmo a dor, a derrota, o sofrimento? Não que Deus tenha que prover só coisas boas, mas que Deus é este barganhento. Ele é humano como você, cheio de defeitos? O revisar deve ser feito profundamente perante a fé. A fé é esperançosa, a fé não é carente. Crer é ter-se em benemérito puro, é liberdade pura, é desvelo puro do que é. Crer com fascínio é se prender e moldar-se como jamais foi. Porque não é. Está mais claro, moço? Está. À vontade. Num comparativo de existência, da forma que você colocou, soa até estranho, como a forma de quem somos e como vivemos. Vocês vivem de uma forma caracterizada. Vocês se caracterizam que não são. Repito de novo. Aqueles que gostam de ler livros de Umbanda ou espírita ou espiritualista, recorram aos mesmos. Nos livros sérios falam-se a mesma coisa. Homem, conheça-te, e você mesmo, que é a tua verdade, te libertará. Não vai ser a liberdade total ou a verdade de fora que vos lhes dará a satisfação de viver e a felicidade de existir. A aprovação do que é bom é você se sentir melhorado no que é. A reprovação do que é melhor é você viver transfigurando-se no que não é. Porque tudo o instato que está lá fora há de ter você como um serviçal. E tudo que você tem lá fora verá como seu dono, que lhe fascina. À vontade, rapaz. Voltamos então sempre à mesma questão. Tudo o que é e tudo o que está é para ser utilizado por você que raciocina. Não o que está e o que é lá fora, utilizar o ser que supostamente se glorifica por raciocinar. Há uma inversão de valores. Vamos deixar isso bem explícito. Criptos não tem nada contra as coisas materiais, desde o dinheiro a como vocês se portam. Busquem a sua paz. Eu estou na minha paz. Cada um tem a sua. O que nos iguala perante a paz é o amor próprio. Ele é incorruptível. Se eu fosse um carnado, você acha que eu optaria por andar de carroça ou numa BMW? Sempre visando o melhor e o conforto para si. Tendo paz com isso, seria pelo menos numa Se segunda isto me dá lógica. paz, assim eu buscaria e iria disputar através de uma disputa limpa. Eu não corromperia o conhecimento do outro. Eu apenas galgaria o meu próprio conhecimento. Eu buscaria estudos nessa terra. Eu apostaria grande quantia incalculável de tempo de vida no meu próprio eu, para requerer os diplomas ou diploma, para requerer a capacidade. Isto é hombridade, caráter, índole e ética. Eu faria por mim o que Deus quer, o melhor. Que nem é nem bom, nem ruim, é o melhor, do momento. Se eu conseguisse ao menos, entre uma carroça e um BMW, eu comparo um
Fusca, já me sentiria feliz. Pelo menos eu não ficaria indo em longos caminhos a pé. Verdade. Você entende, rapaz? Entendo, sim. Mesmo eu não vibrando muito nessa esfera humana, nem na terceira, nem muito menos na quarta dimensão, eu entendo bem como funcionam essas coisas acá. Eu não sou hipócrita. E nós podemos inverter. Há outros espíritos que querem vir mendigos, pobres, mas ricos da sua paz. Quem sou eu para graduar se eles estão com paz ou não? Como eu não estou aqui graduando a paz de vocês que me escutam, eu estou apenas falando. Colhe as pétalas quem quer. Cheira a rosa quem desejar. Ou espreme os espinhos quem assim se sentir à vontade. À vontade, rapaz. Hum, É uma dúvida particular agora. E, independente da sua esfera de trabalho, da realidade em que Criptos vive, não sou estranho muitas vezes essa conversa comigo aqui da forma que ela ocorre, não causa uma estranheza o acoplamento ao médium e essa e ter o mesmo você tendo o entendimento de como funciona aqui na nessa parte da terceira Vocês dimensão. vivem num emaranhado de vida. A vida não se limita ao que vocês veem. Sim. A vida é além do que vocês percebem pelas impressões e sensações sensoriais. Além. Se é além, por isso que alguns yogis e alguns mestres dizem que tudo o que você vê é fantasioso. Peço perdão, hoje o médio se encontra com o que vocês chamam de renite. Mas continuaremos. Então, nós observamos isso aqui. Quando eu me manifesto nesse medianeiro, nós notamos que ao derredor dele existe um emaranhado de vida. À vontade. O porquê da pergunta é que devido ao fato desse emaranhado de vida, do que eu sei e do que eu não sei também, isso não age diretamente sobre o Criptos de forma que possa estar vindo atrapalhar a comunicação de alguma forma? Todo manifesto neste medianeiro, todo, sem exceção, há muitas pinceladas do psiquismo dele. Eu não sou dono da consciência dele. Nós entendemos que a tua pergunta é recheada de boa intenção, mas também nós entendemos que muitos que podem escutar têm o seu ponto de vista sobre o que vocês chamam de incorporação e psicofonia. Nenhuma alma bem intencionada tomará lugar da outra, se esta outra, que assim abre as portas perante a sensibilidade e a mediunidade, se tem gabaritada a estar no seu locus natural. O locus natural desta alma é na terceira dimensão. A minha não. Eu sou visita. E como visita posso ter, talvez, algumas aptidões mais acentuadas do que a dele. Mas quando eu o visito, eu não sou submisso aos caprichos dele, mas eu me limito aos mesmos caprichos que ele me oferece. Talvez eu não tenha me Isso é colocado. para todas as entidades espirituais, não só desse médium. Quem falar o contrário ou está mentindo ou o médium me identifica. Não tem meio termo. Eu sei que isso pode ofender alguns, mas isso claramente está no livro dos espíritos, principalmente no livro dos médiuns. Se não é possessão. E até mesmo as possessões trabalham com as lacunas do inconsciente e com os achismos filorreligiosos voltados ao bem viver ou mal viver daquele possuído que está ali. Em suma, qual é a força que aquele possuído dá ao mal e qual é a desvantagem de vida que ele provê ao bem. À vontade. Pensem nisso. E à vontade.
Eu devo ter não devo ter me colocado de uma forma correta, mas quando eu toquei nesse mérito, eu queria saber a respeito formas, pensamentos, sentimentos, as energias que são direcionadas a quando essa conversa ocorre. No meu caso em si, quando eu entro à quarta dimensão, essa de vocês, de seres desencarnados com uma consciência, em maioria, que podemos dizer humana. A dimensão eu vibro é uma dimensão aonde seres que vocês infelizmente ridicularizam, a maioria dos seres humanos, não todos, como seres elementais. Na dimensão onde Cryptos vive, é uma dimensão onde há uma mescla de humanos, seres elementais, seres ou consciências humanas e extraterrestres. Eu estou dando os nomes conhecidos aqui. Para nós é tudo a mesma coisa. É informação, é energia. Não tem separativismo como aqui vocês graduam. Quando eu adentro a quarta dimensão, além de ter que densificar a minha estrutura, eu vou dizer física para ficar mais claro às pessoas. Eu amorteço a minha essência em si. Eu não fico tão mais límpido. E quando se diz límpido, eu não estou falando de evolução espiritual, mas de conceitos morais, éticos e de conduta. Estou dando nomes humanos. Eu não sou uma alma dual. Eu não vivo no dualismo. Mas, para mim me expressar nesse médium, eu preciso sentir o dualismo para depois intelectualizar em palavras informativas pelo psiquismo dele. Como eu posso falar algo que eu não sinto? Eu não sou uma máquina. Eu sou uma consciência. Está mais claro, moço? Entendi. Isso vai a todos os mentores que têm o mínimo de uma responsabilidade. Não é uma questão de evolução. É uma questão de tornar funcional. Por eu ser um espírito ou uma alma que não vive no dualismo, repito, isso não é evolução. É apenas uma dimensão logo ali, paralela à quarta. Como eu vivo numa dimensão assim, quando eu adentro esta, eu preciso sentir os registros arcadiásticos ou arcásticos do agrupamento que vai ouvir e acepcionar essa informação, pelo menos durante um dado tempo. Assim eu me faço pela vantagem do que vocês chamam de coincidência, que não há. A coincidência nada mais é de que o macrocosmo, acepcionado como real e verdade, de que vocês moldam sob a derredor este planeta. Por isso que quando eu digo Deus é tudo o que há, Deus é tudo o que há. A doutrina dos espíritos já diz, Deus paira sobre tudo e todas as coisas. Não é a mesma coisa, rapaz? Sim. De fato. A incorporação, na verdade, de criptos é mais no corpo mental. Eu largo energias no corpo astral e o corpo eletrônico do petérico fica irradiado por duas entidades que estão sempre comigo. Essas duas entidades que Não são humanas. São seres elementais superiores. Superiores em vibração, em frequência Hertz. Cada um deles vibram mais ou menos entre 2.000 a 800 Hz. Como vocês concebem nessa Terra. Isso deixa o corpo astral dele extremamente ionizado, luz, permitindo que a consciência dele vá além da vida dele médium como Edson Rosa, mas vá até mesmo no tempo de um sacerdote da Babilônia. a gama de possibilidades de... Aumenta, fica mais em amplitude. Muitas entidades, para não dizer quase todas da Umbanda, usam os mesmos mecanismos. Por isso, meu jovem, a incorporação não é um estralar de dedos. Eu não posso falar pelos outros mentores dessa matéria, mas eu necessito de hora, de tempo, dia e de referências marcadas para mim poder vir até aqui. Não é algo tão simples. Você me entende, rapaz?
Sim, mesmo que eu e o Edson não tenhamos o conhecimento disso, isso já é totalmente agendado por vocês para que possa acontecer. Depois que você parar a gravação, você não tem o que fazer? Sim, Eu também tenho mais o que fazer sempre. Isso não é nenhuma ofensa, é a de forma realidade nenhuma. minha e tua. Com Você certeza. entende, rapaz? Sim. É esse tipo de coisa que as pessoas confundem. A espiritualidade está aí, mas um espírito que, no mínimo, tem amor próprio, tem muito mais o que fazer de que ficar à disposição de crianças, ainda mais mimadas. Mimadas por si mesmas. Embora eu não consiga imaginar quais são os seus outros afazeres, eu imagino que você tenha afazeres similares a esses aqui comigo e de outras formas em outros lugares. É fato isso? Similares. Eu vou me pautar apenas as perguntas que envolvem a terceira dimensão. Continue, rapaz. Ok. É, Então, voltando aqui para a terceira dimensão, conforme o seu trabalho está acontecendo comigo aqui, está me auxiliando, me fazendo ver coisas que eu não vejo, que eu às vezes já até sei, mas simplesmente não me recordo e preciso dessa recordação para ver e tentar aplicar na minha vida. Pessoas que estão recebendo essa mesma informação vão ter uma utilização da mesma de uma forma totalmente diferente. Contanto Isso é que divino e sagrado. sim, Aí está o divino e sagrado. O que se torna ridículo é eu supostamente expor uma mensagem e querer obrigar que todos entendam e aprendam, acepcionem e nutrem de uma mesma forma. Eis que se torna o intelectual o maior ignorante que há. O meu interesse, se lá posso dizer, não me fascina. Me instiga a me sentir melhor por mim e em mim mesmo, ao ponto de dizer: pegue quem quiser. Quem não quiser, não pega. A roseira continua roseira. E o único broto que dará nela será rosa, não será cravo. de fato. Agora, a forma que as pessoas veem a rosa pode ser como cravo, livre-arbítrio das mesmas. Conceito de realidade e verdade das próprias. Não tenho mais nada a ver com isso. A informação que te corrompe só corrompe pelaquele que informa com a intenção de te dominar. Guarde bem isso. Todo aquele que tem a intenção de apenas doar, não há de corromper. Porque ele busca a tua verdade. Ele não imputa a tua verdade de você para incumbir em você mesmo a verdade que tu não nutre. A verdade que somente ele acha que é. O grande ditador da realidade ou verdade absoluta. Os conceitos humanos são conturbados, mas ainda há tempo. Ainda há tempo. É interessante o fato que sempre que nós temos as nossas conversas, da forma que você passa, foi uma estranheza tão grande da forma que vivemos aqui. Acho que a elucidação de pontos que nós vemos, mas não nos atinamos a eles durante a nossa existência. Uma palavra que tu usaste agora vai muito bem. Como vencer o fascínio? Elucide. Elucidar sempre te tira da ilusão e do fascínio. Elucidar não é ensinar. É dizer para aquele que tem nenhum problema nas cordas vocais. Fale. Por mais que aquele não se tenha capacitado, você diz: junte os lábios e assobie. Algum som você há de proferir. É teu, não é meu. Então, à vontade. Você entende, menino? Entendo. Mas essa verdade. Deixar vocês como detentores das suas próprias vidas, como senhores das possibilidades da sua própria essência, é colocar uma criança
em volta de chamas ardentes nos dias de hoje. Eu entendo bem isso. O medo de se assumir toma conta, arde, e a culpa de momentaneamente não poder se conhecer por si próprio e dar um passo além por si mesmo assola, cria pânico. É estranho ouvir isso. E assim necessitamos da referência do acerto do outro para nós copiarmos. Ou se não, assim necessitamos da felicidade alheia para nós nos alegrarmos. Enquanto a maior necessidade é ter paz. Paz por si mesmo. Alegria por si próprio. E satisfação perante a sua própria existência. Verdade. Isso não requer intelectualidade, mas a atitude moral, ética e de conduta em espírito. De, no mínimo, ter respeito por si mesmo. E, no mínimo, não condicionar o amor por si próprio. E que, no mínimo, saber diferenciar as tuas carências da tua fé. Saber diferenciar as propriedades em negrume da autossubmissão ou da posse que o fascínio pode prover de uma crença sadia, que você é benemérito puro de tudo que há, porque você é o observador de tudo que ocorre. Vamos parar por aqui, rapaz. Criptos, muito obrigado mais uma vez. Eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. Até a próxima, ok? Até a próxima. Até, meu irmão. Muito obrigado.